Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal 11 do Benfica, um canal onde abordamos a atualidade do Glorioso e também fazemos relatos dos jogos e não só, não é? Não se esqueçam de deixar o vosso like, inscreverem-se no canal e ativarem o sininho, ajuda muito e não custa nada. Hoje vamos fazer um vídeo sobre Jorge Jesus, para brasileiros e portugueses que não conheçam o novo treinador do Flamengo. Querem saber mais sobre o novo treinador do Flamengo, tanto os brasileiros, tanto portugueses, o seu passado e várias coisas que ele já fez. Tem um pequeno extra neste canal, sendo que ele já passou pelo Benfica, mas neste momento não tem uma grande aproximação ao Benfica, não é? Mas vamos falar de algum tempo, do tempo que ele passou no Benfica e agora onde ele está no Flamengo, o que é que os adeptos do Flamengo podem esperar dele. E para isso, vou chamar aqui o meu parça Sérgio, ok? Por isso, não se esqueçam de deixar o vosso like, inscreverem-se no canal, ativarem o sininho e... Olá galera, muito boa noite a todo o pessoal que me possa estar aqui a ver ou ouvir. Aqui do 11 da bancada é um novo canal que agora está a começar a emitir a fazer alguns vídeos para vos dar a conhecer mais sobre o nosso clube, o Benfica, mas neste caso estamos a fazer aqui uma sessão, digamos assim, extra para os nossos amigos brasileiros. Queremos falar um pouco mais sobre o JJ. O JJ, conhecido por esse nome, o nome dele é Jorge Jesus e ele realmente neste momento está a treinar o Flamengo. E no princípio, no Brasil, ninguém o conhecia e toda a gente quis saber, mas afinal, quem é o JJ? Quais são as qualidades dele? Ele é bom treinador? Ele é conhecido na Europa ou não é? Ele realmente, afinal, ele é um coroa, como os brasileiros dizem. Bem, ele treinou o meu clube durante 5 anos, como tal tenho algumas coisas a dizer em relação a ele. E o que é que ele fez no meu clube, o que ele fez antes, inclusive, e o que ele fez depois. Podemos começar por falar sobre a história do JJ. O JJ é o Jorge Jesus, ele é aqui de uma cidade muito próxima da cidade de Lisboa, e ele começou a jogar futebol nesse clube, no Estrela da Amadora, e depois ainda em Júnior foi ainda digamos assim, na cantera, fazendo parte dos jovens, foi para o mesmo clube do Cristiano Ronaldo, o Sporting, um dos 3 grandes do nosso país. Ele jogou lá durante algum tempo, chegou a sénior no primeiro time, como se diz no Brasil, inclusive conseguiu então estrear-se. E depois julgo que teve lá 6 meses ou 1 ano, mas depois terá sido emprestado e vendido a outros clubes, ao Vitória de Setúbal, porque não conseguiu se ingrar nesse clube grande, onde ele tinha sido, digamos, em termos futebolísticos, o patamar mais elevado que conseguiu atingir. Depois de passagens por vários clubes, a partir da década de 90, ele começou então a sua fase de treinador. Começou nas equipas mais inferiores, nas divisões inferiores, 3ª divisões, 2ª divisões, e foi fazendo sempre um bom trabalho. Como tal, ele era um treinador bastante exigente, mas parece que todos os que trabalhavam com ele gostavam dos seus métodos. Ele era algo inovador. Também na forma de falar, ele sempre mostrou que quando dizia algo, dizia com propriedade e convencido do que estava a dizer. Quer dizer, é muito autoconvencimento e, como tal, não é alguém que duvide dele próprio. Além disso, ele tem até um pouco demasiada autoconfiança, digamos assim, que ele chega ao ponto de se auto-intitular praticamente o mestre da tática, ou seja, ele dissecou todas as fases do jogo, que ele diz que o jogo tem 5 fases,
e que acho que são 4 fases, e mais uma que ele terá inventado, entre aspas. Pronto, ele criou métodos de treino e foi efetivamente fazendo bons trabalhos de forma que nos clubes mais pequenos foi passando, subindo para clubes de maior nomeada e tendo então atingido durante a partir do ano 2000 mais ou menos clubes de maior nomeada, o Vitória de Guimarães, o Belenenses da primeira divisão e o Braga, que já é um semi-grande em Portugal. Posso tentar explicar um pouco. Em Portugal nós temos 3 clubes grandes, da nossa população quase todos têm uma afinidade, são torcedores, por assim dizer, por um dos 3 grandes, para além do Clube da Terra. Isto tem vários motivos, várias razões, por agora não veio ao caso. E o que acontece é que o JJ, depois de fazer um bom trabalho no Braga e também no Guimarães, finalmente teve a possibilidade, no ano 2010, chegar ao Benfica. Em Portugal nós tivemos, os 3 grandes escolhem treinadores estrangeiros, escolhem por vezes treinadores que vêm de clubes mais pequenos que estão a dar que falar, mas ao JJ isso nunca tinha acontecido. E em 2010 finalmente ele tem essa possibilidade. E para falar no meu clube, o Benfica, o Benfica teve realmente uma fase menos boa, bastante prolongada, na qual durante 15 anos só ganhou um campeonato e foi com alguma sorte, entre aspas, porque os outros clubes estavam em baixo. Não que o Benfica estivesse espetacularmente bem. Acontece que quando o JJ chega ao Benfica, ele efetivamente diz logo que o Benfica tem que jogar muito mais, não pode jogar o que está a jogar. O Benfica é o maior clube de Portugal, em casa os adversários têm que nos temer. E depois de vários treinadores terem passado nos últimos anos, nós duvidávamos, tal como vocês aí, os do Flamengo, pensávamos, bem, o JJ, aqui o Jorge Jesus, na altura ainda não era o JJ, será que ele efetivamente é só um fanfarrão, não? Manda aquilo para fora e tal, e depois não dá nada? Ele diz que outra frase, que ele é muito de frases bombásticas, não? Ele falou, o Benfica tem que jogar o dobro do que tem jogado até agora em casa. Bom, a verdade é esta, nos primeiros jogos para o Campeonato Nacional com o JJ como treinador, inclusive ganhámos logo por 8-1, não é? Vencemos o Vitória de Setúbal e demos outras goleadas. Então aquele mito começou-se a criar um determinado mito JJ. Nesse ano, efetivamente, o Benfica chega ao tão almejado campeonato, tornando-se então campeão nacional. O JJ continuou e normalmente os treinadores só estão 2 anos num clube, no máximo, depois saem. Existia, da altura, ainda o exemplo do Ferguson, do Manchester United, então um pouco com o nosso presidente, já há muitos anos também instalado, tentou-se que o JJ ficasse mais anos. O JJ depois teve, o ano seguinte baixou de nível, tivemos um adversário muito forte, o Porto, o nosso rival, que em 30 jogos só empatou 3, quer dizer, o Benfica inclusive perdeu bem feio lá na casa deles, como vocês dizem também. Bom, mas nós continuamos com ele e no ano de 2012 já tivemos de novo bem perto a lutar pelo campeonato, não é? Acontece que nos anos antes do JJ nós chegávamos ali, faltava 3 meses para acabar o campeonato e já o campeonato já foi, perdeu, esqueceu. Os campeonatos na Europa terminam em maio, em fevereiro já estava decidido quem vai ser o campeão e o Benfica pelo menos estava fora da corrida. Era o Sport, o Porto. Normalmente o Porto já tinha, não é? Era quem mandava aqui mais. Então em Portugal é esta história do Porto-Benfica. O Sporting, coitado, anda sempre um pouco atrás
e nunca consegue ganha uma vez, mas depois está 20 anos sem ganhar. Então nós não temos muitos favoritos, não é? Mas, qualquer das formas, há um que manda e o outro está sempre atrás a tentar chegar lá. Então, finalmente, ao fim de tantos anos, o Benfica, depois de ter sido grande, e é o maior clube de Portugal, porque nos anos 60 realmente fazia coisas tal como o Santos, não é? E como o Flamengo antigamente e tal, tinha feito coisas extraordinárias. Finalmente nós estávamos a chegar perto do nosso rival, né? E ganhámos logo no primeiro ano. No segundo ano fomos abaixo, no terceiro ano já estávamos de novo perto. Ora bem, no quarto ano do JJ, nós voltámos a perder o campeonato. Nós voltámos a perder o campeonato só por uma nesgazinha, por muito pouco, né? Jogámos contra o Porto no penúltima jornada e perdemos por 2-1 já nos descontos, né? Aos 92 minutos. Então, e aí já havia quem dissesse, bom, o JJ fica, não fica, mas o nosso presidente continuou com ele. Então o que aconteceu foi que nos 2 anos seguintes fomos bicampeões. Ganhámos um bicampeonato, uma coisa que o Benfica não fazia desde 1983, 82 e 83, já tinha por cima de 30 anos, e além disso, em 6 anos de JJ, nós fomos 3 vezes campeão, 2 vezes e 3 vezes vice-campeão, só uma vez ficámos logo arredados da possibilidade de chegarmos ao título. Logo cedo. O JJ, como é que ele joga? O JJ joga na vertigem, é sempre tudo lá em cima, não sabe, não controla muito, não faz muito aquela coisa da posse de bola controlada, não é? Na retranca, vocês claro, parece que me dizem retranqueiro, não é? Ele não é bem esse tipo, por vezes isso pode ser um pouco ruim, mas ele tem a sua tática estudada, é um homem sem medos, não tem qualquer tipo, já tem muitos anos disto, digamos desde 90, já há 30 anos que ele é treinador, por isso sempre a trabalhar, sempre em clubes mais pequenos, e agora chegou ao estrelato desde 2010, nesta última década, depois esteve no Sporting não foi campeão, mas o Sporting é difícil ser campeão com o Sporting e além disso ele conseguiu com que o Sporting chegasse ao último dia com possibilidade de ser campeão, por isso ele até aí também melhorou o nível do Sporting Clube Portugal. O resto não tem medo, diz o que quer, tem uma forma de falar muito própria, não é alguém que não estudou muito, quer dizer, não é um estudioso em termos de escola, né? Mas é um estudioso em termos de futebol, né? Ele fala como muitos portugueses, a maneira de falar dele é de pessoas da idade dele que só fizeram talvez o quarto ano, a quarta classe, no Brasil diz, cá também já se diz quarto ano de escolaridade, mas ele percebe e muito de futebolês. Ele é um pouco zoado, como vocês dizem aqui, da maneira de falar, porque começaram a aproveitar os adversários para fazer uns memes e tal, e com esses memes, de resto, ele quando o Sporting ou foi jogar ao Real Madrid, ele era o treinador, ele começou a falar meio espanholado, que ele também não fala bem, então também começaram zoando, mas pronto, isso faz parte da brincadeira, ele nunca teve problemas com isso, ele tem uma mente aberta nesse aspecto, e ele dá a cara no que for preciso. Pode acontecer ele às vezes ser um pouco agressivo na vossa coletiva, como vocês dizem, ele pode ser, quando ele é atacado, ele pode ser agressivo na resposta, mas ele é muito inteligente da forma como ele remata, como ele dá o troco, não é? Ele dá o troco de forma inteligente, tem ideias por as quais nós depois começamos a pensar, bom, será verdade? Às vezes exagera um pouco, nem sempre aquilo é 2, ele diz que foi 5, né? Mas isso, ele não é muito preciso em algumas coisas. Ele diz, por exemplo, que perdeu 2 ligas da UEFA nos penaltis, como vocês dizem, nos penaltis, como nós dizemos, mas foi uma nos penaltis e a outra aos 92 minutos, para o Chelsea. Mas pronto, e outras situações. Qualquer das formas, é um treinador que
melhora sempre os níveis da equipa onde está, tem ideias próprias. Por exemplo, no Benfica implementou que no escanteio, como vocês falam, que é o canto, os defesas têm que formar aquele Lzinho, né? Ali do Lzinho da pequena área e da área do guarda-redes, da área do goleiro, e tem que estar aos saltos, né? Aos saltinhos, para já estar preparados para o que aí vem, para não serem surpreendidos pelo atacante. Bom, ele tem muitas ideias próprias, está sempre a inovar, coisas novas também, e a nível da motivação é muito bom motivar os seus jogadores. Apesar de ele ser agressivo e de poder-se dizer bom, pode haver jogadores que não vão gostar dele. Quer dizer, nunca nestes 5 anos do Benfica, 6 anos do meu clube e mais 2 ou 3 no Sporting, depois entretanto esteve na Arábia, nesses anos nunca ele teve um problema que viesse, digamos, a público saber-se, bom, algum jogador falou mal dele, que não gosta dele. Quer dizer, ele pode ser duro a exigir, mas pelos vistos todos lhe têm um certo, reconhecem-lhe a capacidade e o respeito. Isto para dar uma ideia em relação se ele é conhecido na Europa. Bom, nós sabemos que os treinadores conhecidos na Europa são os Mourinhos, aquele do Barcelona agora, o Guardiola e mais alguns, não é verdade? E ele apenas não, com o Benfica, quando ia jogar na Europa com o Benfica, claro que sabiam que era ele o treinador, mas não tinha uma grande relevância esse facto. Foi 2 vezes à final, sim. Ele ficou mais conhecido da Liga UEFA, da Europa League. Depois ele conseguiu, ele sempre foi muito exigente no sentido de sair do Benfica. Ele sempre foi uma pessoa que queria ficar em Portugal, nunca teve vontade de sair do país. Essa é que é a verdade. Ele também, por questões familiares também, mas nunca quis sair daqui. E então o que é que acontece? Ele teve que sair agora por umas questões que houve aí com o Sporting, e aliás o Sporting já tinha treinador, o Porto também, então ele foi um ano para a Arábia. Mas entretanto ele, como eu ia dizer, ele nunca quis sair, mas ele teve propostas de clubes, como diz ele, não é? Dito por ele, clubes como o Valência, Marselha, quer dizer, clubes ali de já um certo nível, mas não eram aqueles de topo, super topo, não é? E ele sempre disse, eu para ir para um Valência, para um Sevilha, para isso fico no Benfica, para ele era igual, quer dizer, ele só saía para um Barcelona, para um Real Madrid ou para um Manchester United, por exemplo, não ia sair para outros clubes que não jogassem para ganhar títulos nos seus países, ou que não fossem favoritos, ou... Ele diz que para isso já estava num grande clube e nunca quis sair do Benfica. Pronto, basicamente, agora se perguntarem em Portugal quem é o JJ, todo mundo sabe, o Jorge Jesus. Se perguntarem na Europa quem gosta de futebol, só os mais entendidos é que saberão quem é o JJ. Não é um treinador que se diga assim, ok, na Europa toda a gente se conhece o JJ, mas nós sabemos da qualidade dele, daquilo que ele consegue fazer. Ele chegou a ser considerado o segundo melhor treinador a seguir ao Mourinho, ou ainda é considerado português, embora haja cada vez mais treinadores portugueses espalhados pela Europa fora. Temos o Espírito Santo no Wolverhampton de Inglaterra, temos um Martins a treinar o Olympiacos de Pireus, temos o Vilas Boas a treinar o Marselha em França, quer dizer, temos vários. Os treinadores portugueses estão em alta. O nosso estilo não é tão vertiginoso, nós somos um bocado retranqueiros, como vocês dizem, porque, como vocês viram, também a nossa seleção portuguesa está cada vez melhor, com o nosso grande Cristiano Ronaldo, mas também com a nossa tática, o nosso saber dar a volta ao jogo, porque nós contra os mais pequenos jogamos para a frente, contra os que são mais fortes na teoria, contra Alemanhas, contra Franças, contra
outro tipo de Espanhas, podemos até jogar um pouco mais atrás e depois em transição rápida, como se dizia antigamente, em contra-ataque. Pronto, e com sucesso, não é? Por isso, mas o JJ é mais um estilo, prefere ganhar por 5-4 do que por 1-0. Tem sido ele, quando ganha 1-0, já que está ganhando 1-0, já quer chegar aos 2-0. Pronto, isto é para vos dar uma ideia, meus amigos brasileiros, sobre aqui o Benfica e sobre o Flamengo e sobre o JJ, para terem algumas ideias sobre este treinador que eu conheço relativamente bem, não pessoalmente, evidentemente, mas se quiserem pedir algumas informações mais ou algo que precisem, até em termos também de terminologia para entender melhor o JJ, eu tentei falar agora do coração, quer dizer, falei bastante português de Portugal, à minha forma, à maneira, mas se eu falar mais devagar, eu também consigo falar pensando um pouco mais da forma do português do Brasil, para que vocês entendam melhor num outro vídeo que nós façamos. Até vos posso falar em algumas formas verbais que nós utilizamos e que vocês não utilizam e vice-versa, quer dizer, para vocês entenderem melhor o que é que o JJ está a dizer, ou como vocês dizem, está dizendo, eu posso vos depois dar umas ideias sobre esse assunto exatamente. Em termos também de termos que se usam no futebol ou no futebolês, por vezes ele pode usar um termo ou outro que é usual cá e não no Brasil, e também poderemos abordar esse aspecto noutra altura. Pronto, esta foi uma primeira abordagem. Foi tudo por agora do 11 do Benfica, do novo canal, e até breve. Galera, tchau! Este foi o vídeo a falar do Jorge Jesus, ok? Já passou pelo Benfica, pelo Sporting e pela Arábia, e agora está no Flamengo. Lembrando que este vídeo foi mais talvez para brasileiros também, para saberem mais sobre o treinador do Flamengo, ou do seu clube, ou do clube rival, ou sim, mas ao mesmo tempo também para alguns portugueses que não o conheçam, ou que o conheçam bem, que sejam adeptos do Benfica, do Sporting, ou de outras equipas que ele já passou em Portugal, como o Braga, Vitória de Setúbal, esse tipo de equipas, também saibam mais sobre ele. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam de deixar o vosso like, inscreverem-se no canal, partilharem o vídeo e acionarem o sininho, que é muito importante para a divulgação do canal e não custa nada, ok, pessoal? Por isso, espero que tenham gostado do vídeo, e este é o 11 do Benfica.